Queria te perguntar sobre o Tribunal Penal Internacional, porque a gente já tem há algum tempo, desde 2021 pelo menos, o Tribunal Penal Internacional investigando supostos crimes de guerra, né, supostos que agora a gente acompanha mais de perto, né, contra os territórios palestinos. Mas Israel já tinha falado que não ia cooperar, enfim, a gente já tem acompanhado há um bom tempo, né, essa atuação internacional a respeito disso. E eu te pergunto, em quanto tempo a gente pode ver uma medida de fato, né, sendo tomada pelo Tribunal Penal Internacional? Essa semana também, a gente teve uma ministra da Europa dizendo que seria importante o Benjamin Netanyahu ser investigado por crime de guerra e pelas atuações, né? A gente está falando aqui de crime de guerra, sobre genocídio, que ainda está em discussão, falando por essa perspectiva do direito, né? Tecnicamente falando, mas o quanto o Tribunal Penal Internacional demoraria para tomar alguma ação nesse sentido? Seria muito tempo depois da gente ver esse conflito ter desdobramentos ou não. A gente teve, por exemplo, o TPI tomando uma medida em relação ao presidente russo Vladimir Putin no começo de 2023. E ele continua aí, né? Assim, poderia ser preso se entrasse em países que são signatários do TPI. Mas é tudo muito complexo e muito burocrático, vamos dizer assim, para o que a gente está assistindo, né? Então, acho que é difícil para as pessoas entenderem também o quanto o TPI funciona, e é um órgão importante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Vamos lá, Gabi. Acho que a resposta objetiva para quanto tempo a gente vai demorar para ver alguma ação depende. Não dá para saber ainda. Só para a gente contextualizar aqui, para quem está nos assistindo, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele é instituído justamente pelo Estatuto de Roma, que é esse mesmo documento, esse tratado, que define o que ele vai julgar, né? Os crimes de agressão, de genocídio, crime contra a humanidade e crime de guerra. E para você estar sob a jurisdição, ou seja, para você poder ser julgado pelo TPI, você precisa aderir ao TPI. Na teoria, né? Porque você também foram se desenvolvendo mecanismos para você poder julgar pessoas cujos países não tenham aderido. E aí, só lembrando assim, né? A Corte Internacional de Justiça, que é o órgão judiciário da ONU, julga países, o TPI ele julga pessoas, né? Em geral mandatários. E aí, a investigação que existe hoje já envolvendo Israel lá, ela é contra lideranças israelenses e até mesmo do Hamas, e a verdade é que, assim, existe todo um processo. Primeiro que o TPI ele tem capacidade muito limitada em função de orçamento, de pessoal, em função de uma demanda muito maior do que a capacidade de processamento deles, né? Então acaba existindo uma eleição de casos que ela segue diversos critérios, inclusive políticos, de pressão, etc. Que é o que a gente vê no caso da Rússia e Ucrânia, né? Esse mandado de prisão contra o Putin, ele saiu num tempo que foi recorde, se a gente for pensar em outros processos que estão em andamento, né? E isso, claro, diz respeito a uma pressão internacional muito grande do Ocidente em torno de, enfim, responsabilizar a Rússia. Sinceramente, eu acho que o TPI ele só vai começar a se movimentar quando a situação tiver amenizado. E eu acredito que o TPI ele deve sim investigar e julgar as lideranças israelenses, sobretudo Netanyahu, que é uma pessoa que deve sofrer um processo de fritura após esse auge dessas investidas militares, né? Lembrando que o Netanyahu ele já vem de um processo de enfraquecimento interno. Israel estava até poucas semanas antes dos ataques com uma grande parte, 10 a 15% da sua população na rua protestando contra o governo. O Netanyahu ele responde criminalmente dentro do país e ele faz várias manobras para se livrar disso, inclusive. Então, assim, eu acho que eu enxergo uma possibilidade que o conflito se amenizando, o Netanyahu ele passa por um processo de fritura interna e isso gera um enfraquecimento para que o TPI também atue em cima dele e possivelmente o responsabilize.
Em quanto tempo isso vai acontecer, eu acho que são muitos fatores e depende, inclusive, de como a opinião internacional vai estar voltada em torno dessa questão toda, sabe?